falando aqui do nosso assunto, por conta da crise econômica, enfim, o perfil do nosso cliente mudou muito, né? Antes ele não pensava tanto para comprar, comprava com mais facilidade. Eu peguei essa época, era maravilhoso, a gente vendia muito, com muito mais facilidade. O cliente pensava pouco para comprar. Ele tinha nome, tinha cartão de crédito, tinha limite bom. Hoje em dia, por conta de crise econômica e política, o nosso cliente, o perfil do nosso cliente mudou muito. Então as coisas ficaram, todas elas no geral, mais difíceis. O perfil do cliente mudou, ele pensa muito mais para decidir a compra, e além de tudo, existe uma concorrência enorme, uma do lado da outra, né? Então, uma das técnicas que eu encontrei e que me ajudou muito, aliás, foi a que mais me ajudou a continuar e a crescer cada vez mais, foram os gatilhos mentais, tá? Eu queria falar sobre o que é os gatilhos mentais, porque até então, na época, eu não sabia. Eu ouvia falar sobre isso, mas eu não sabia exatamente o que eram os gatilhos mentais. E aí eu tive que me aprofundar nisso para procurar. Eu testei várias coisas, várias técnicas que fosse bom, que fosse melhorando. Eu tentei de tudo, fui tentando de tudo, tento até hoje, né? Vou testando o que é bom e o que não é. Então, assim, eu sei que vocês devem pensar muitas coisas, por exemplo, você vai falar uma coisa que talvez não funcione, então, assim, eu quero te animar que funciona. Eu testei na minha loja há anos atrás e faço isso até hoje, e é uma das coisas que mais me ajudam a vender, tá? Então, vamos falar sobre o que são os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles entram na fase mais importante da venda, que é na hora da decisão de compra, né? O gatilho mental, ele faz com que as decisões mais difíceis, que demandam muito tempo e razão, né? O cliente quer pensar, ele vai pela razão mesmo. Nossa, será que eu compro? O produto tá caro? Será que eu não olho mais? Ele pensa muito para comprar. Então, a venda, a nossa venda, a venda do colchão, ela demanda tempo e razão. O cliente, ele não quer comprar. Eu tava passando, acabei comprando, né? É muito difícil isso. Então, o que a gente faz? A gente coloca os gatilhos mentais na hora da nossa venda para que a gente troque o tempo e a razão por emoção e rapidez, né? A gente dá um empurrão no cliente para ele não ter que pensar tanto tempo para comprar o nosso produto e comprar mais pela emoção do que pela razão, né? Assim, a gente consegue vender com mais facilidade para ele. Porque antes era assim, a gente vendia com mais facilidade porque o cliente não pensava tanto. O cliente entrava na loja, eu trabalhava na época em loja de shopping, eu me lembro que o cliente estava passando e ele acabava comprando, ele não foi no shopping para comprar aquilo e comprava, ou seja, comprou pelo lado emocional. Hoje, isso está muito mais difícil, a gente precisa ativar esse lado emocional do cliente para ele se encorajar a comprar, tá? Então, quando o cliente vai pensar, quando ele tá ali na loja, ele tá falando, você vai falando para ele compra a tua ideia, mas na cabeça dele ele tá, não, eu preciso de um tempo, eu preciso ir para casa, pensar. Às vezes o cliente até fala pra gente, né? Eu preciso de um tempo para pensar, eu preciso ir para casa. Muitas vezes, vou até pegar um gancho aqui e falar para vocês uma coisa que eu faço. Eu canso de fazer isso. O casal tá na mesa, e aí ele fala assim, não, mas qual que é a sua dúvida, né? Eu pergunto, não, a gente precisa conversar, pensar. Eu falo pro cliente assim, eu vou pegar um café, uma água e fica aqui, eu levanto, pode ficar aí, pensa, conversa aí, saio de perto, meio rápido, que aí o cliente, ele começa a conversar um com o outro mesmo, né? E aí você tem que ter assim, ficar meio de olho, não pode ser um tempo muito grande, né? Para ele também não decidir ir embora com a esposa ou o marido falar para a esposa ir embora. Ou também não pode ser tão curtinho que não dê tempo para eles conversarem, senão eles realmente querem sair de dentro da loja para conversar. Por quê? Porque eles precisam de ir pensar. Então, assim, por mais estranho que possa parecer, existe um número enorme de decisões que o nosso cérebro toma e executa sem informar a nossa consciência.
Acredite, é estranho falar isso, mas existe um caminho ali, ó, que o nosso cérebro toma para ele não informar a nossa consciência. Por isso que muitas vezes o cliente compra pela emoção, né? Isso porque se ele tiver que analisar tudo que a gente vai fazer, ele começa, cada situação, né, ele começa a ter um cansaço muito grande. E o nosso corpo, ele é feito, olha, até eu comecei a estudar um pouco disso na época. O nosso corpo, ele é feito para economizar energia. Por isso que a gente é preguiçoso, a gente gosta de coisa mais fácil, a gente vai sempre pro caminho mais fácil. Então, assim, o nosso cérebro não é diferente. Se ele tiver que pensar em cada coisinha que a gente vai fazer, eu tomo um suco ou tomo uma água. Então ele fica muito cansado. Por isso que quando a gente aciona esse gatilho mental no cliente, o cliente decide pelo lado emocional. E é isso que a gente precisa. Porque tudo que a gente pensa demais, a gente não faz, né? Tem até aquela frase, se você pensar demais, você não casa. Se você pensar demais, você não tem filho. Por quê? Porque é tudo muito difícil. São situações que levam muita consideração, né? Então, o gatilho mental entra exatamente nesse momento da venda. Olha o quanto ele é importante, tá? No nosso sistema nervoso, ele filtra as nossas escolhas, tá? E é nessas horas que o gatilho mental entra. Agora, é claro que você não vai fazer isso como um robô, tá? Agora é o momento de aplicar o gatilho mental. Não, você precisa, por isso que você precisa praticar tudo que você estuda, para que você não faça como um robô com o cliente, para que você faça isso naturalmente. Hoje é como dirigir, né? Lembra aí quando você começou a aprender a dirigir? Era muito difícil, eu me lembro que quando eu comecei a dirigir, eu falava, não vou conseguir, é muita coisa. Eu não vou conseguir fazer tudo. E hoje, como que a gente faz isso e ainda olha o celular, fala com todo mundo? Porque a gente já tá no automático, né? Então, a gente precisa praticar isso nas nossas vendas para que a gente faça isso no automático, tá? O primeiro gatilho mental, que eu acho mais importante, que é o que eu quero falar aqui, é sobre a reciprocidade, tá? O gatilho mental da reciprocidade. Esse gatilho mental, todas as empresas usam isso. Se você começar a reparar, todas as propagandas têm isso. Hoje ele é muito usado e a gente não vai ficar de fora. Não somos nós que vamos ficar de fora, porque ele funciona muito. É o que mais funciona. Você vai no mercado, tem a demonstradora dando alguma coisa para você. É uma maneira de você dar algo para o cliente te retribuir. E ele não tem outra maneira dele retribuir ali do que comprando com você, né? Então, por que ele funciona muito? Ele é um dos que mais funcionam. Porque a gente nasce pré-programado a agradecer. Ninguém ensina isso pra gente. Quando a pessoa faz alguma coisa pra você, isso no geral, na vida, você tem uma vontade imensa de retribuir aquilo. Então, nós somos gratos por algo que as pessoas fazem pra gente. Você tem vontade de agradecer. Ninguém ficou colocando isso, você não aprendeu isso na escola, né? Isso, a gente nasce assim. E existem várias formas da gente usar isso dentro das nossas lojas. Claro que quem vende comida, alimento, é muito mais fácil, né? Porque é só dar um pedacinho, degustar, né? A gente vai nas feiras, vai no mercado, é muito mais fácil. Mas como que a gente faz isso vendendo colchão? A gente não vai dar um pedacinho do colchão para a pessoa, mas a gente pode fazer isso logo no começo do atendimento. A gente pode fazer isso com o cliente assim que ele entra dentro da loja. Se ele tiver com alguma coisa na mão, você se prontifica. Guarda aqui, ó, tuas coisas, para você ficar mais à vontade. Às vezes o cliente até fala, né, tá com capacete, sacola, alguma coisa assim. Não precisa. Não, imagina, coloca aqui, né? Faça um esforço para aquilo, tá? Para que isso aconteça, para que ele fique te, né, devendo alguma coisa. E logo no começo, eu falei isso várias vezes já, serve um café, uma água para o cliente, mas não é só isso, né? Claro que eu bato bastante nessa tecla, porque é uma das maneiras mais fáceis e baratas de você fazer isso com o cliente, ativar esse gatilho nele. Tá? A gente precisa entender o porquê isso é importante. Não é a água, meu cliente não está com sede, é você ativar o gatilho mental da reciprocidade. A partir do momento que você ativou isso no cliente, tá ótimo, você já fez algo a mais
que talvez o teu concorrente não está fazendo, né? Muitas vezes o nosso concorrente não está fazendo, né? Então, guarda as sacolas, ajeita a criança ali, ó, não, vem cá, vou colocar você para pintar aqui. Quem tem filho sabe, né? Quando você acomoda os nossos filhos é algo que é a mesma coisa que fazer pra gente. Então, faz isso, pega uma sacola, guarda, dá uma água pro cliente. Não precisa já o cliente entrar, você quer um café, uma água? Não é assim. Vai lá, pega uma água, olha, eu trouxe uma água para você. Deixa eu colocar, vem cá. Fala para a criança, coloca ali um desenho com lápis, né? Isso é o básico para a gente fazer para ter reciprocidade. Na demonstração do colchão, quando você está atendendo e mostrando o colchão, você consegue fazer isso dando muito valor para o cliente. Porque a grande maioria dos vendedores fala sobre o produto em si. Sobre as molas, sobre a espuma, sobre o tecido. Isso é o básico, a gente precisa falar sobre isso, mas eles não dão valor, pelo menos a grande maioria das lojas que eu entro, não. O que é dar valor? É você dar informação de valor. É você falar para o cliente, olha, eu vou te ensinar, você sabia, não precisa falar exatamente, né, com tanta arrogância, eu vou te ensinar como é que faz, não é isso. Mas olha, existem algumas posições só para dormir, né, como que você dorme? Aí geralmente o cliente, eu durmo de todo lado, né? Eu durmo de barriga para baixo. Você sabia que existem só 2 posições para se dormir que são corretas? Vai lá, pega o travesseiro, coloca. O cliente, ele vai se sentir grato por você, porque ninguém faz isso. Todo mundo só quer vender o produto. Você já vai estar fazendo algo diferente. Ensina ele, olha, o travesseiro ideal, eu aprendi, eu li um artigo, fala de onde você aprendeu, olha, eu estava estudando sobre isso, o travesseiro ideal, ele deve preencher todo esse espaço, eu vou pegar algum para você ver qual que é. Claro que você já vai estar aproveitando, mostrando o travesseiro, mas o foco é você dar 1, 2, 3 informações de valor para o cliente, sem ser o colchão. O colchão, claro que você vai falar dele, isso é uma coisa óbvia, né? Mas fora você falar sobre as características do colchão, você dá informação de valor para o seu cliente, tá? Então, ensina ele as posições corretas de dormir, fala sobre o sono. Olha, você sabia que eu estava aprendendo sobre um artigo que eu li? Isso tem que ser concreto, tá? Se você falar por falar, o cliente vai ver que você está mentindo. Olha, eu estava lendo um artigo sobre o sono, é mais importante a qualidade do sono do que a quantidade de sono. Às vezes você não tem tido tanto tempo de dormir, quase ninguém tem tido tanto tempo de dormir. Mas se você dormir numa posição ideal e a qualidade do teu sono com um colchão ideal, você vai descansar mais do que você dormir 12, 15 horas na noite. Explica isso para o teu cliente. Porque ele vai te agradecer, ele vai ficar surpreso com isso, acredite. Porque ninguém faz isso. No geral, as pessoas só falam de produto, só isso. E aí, quando você for passar o tempo inteiro, você consegue ativar esse gatilho, né? Logo que ele entrou, na demonstração. E aí, quando você for com ele para a mesa de negociação, eu queria ver o valor, ele quer saber o valor o tempo inteiro. Claro, eu vou te passar. Senta aqui, ó, eu vou te passar. Vai lá e senta você na mesa que ele logo vem. E aí, olha, eu vou pegar um café pra gente, tá bom? Já fala assim, mais uma vez ele vai estar já se sentindo um rei, né? Fora que ele vai estar entendendo que o produto, ele já vai ter dobrado o valor do produto na cabeça dele. E aí você serve um café, surpreende ele, um bombom, uma bala, uma bolacha, um pacotinho de biscoito, qualquer coisa que você tiver que você surpreenda ele. Mais uma vez você vai estar ativando pela 3ª vez o gatilho mental da reciprocidade. E só que assim, olha, isso precisa ser um hábito, sabe? Não dá para você fazer isso com um cliente como, de vez em quando eu faço. Eu fiz num atendimento meu, no outro eu não fiz. Você precisa fazer isso em todos os seus atendimentos. Isso precisa ser um hábito. Hoje, de verdade, eu não consigo atender um cliente sem servir uma água, um café, sem falar sobre uma informação de valor para ele na hora do atendimento, sobre o sono. Mas faz 20 anos que você está falando a mesma coisa? Faz. Mas eu criei um hábito, então eu consigo falar para o cliente todos os dias, para todos os clientes. Talvez seja por isso que eu consiga vender e continuar ganhando dinheiro vendendo colchões, né? Então, assim,
Todas as empresas estão fazendo isso. Para pensar, o Uber está fazendo isso. Você tem lá tantas corridas e você ganha. Essas empresas que entregam lanches, iFood, essas empresas todas, tantas vezes que você pede, eles te dão uma entrega grátis. Então isso tudo é reciprocidade. O YouTube está fazendo isso. Olha o tamanho da empresa. O YouTube também. Eu estava ontem no YouTube e eles estavam oferecendo, veio na tela assim, se eu queria um YouTube que é melhor, lá para 30 dias de graça. Então eles fazem isso. O Spotify, que é aquele de música, faz isso. Farmácia, mostra grátis de creme, de perfume. Começa a pensar aí, acontece isso com vocês? De ir nos lugares e ganhar uma amostrinha? O Boticário, que é uma empresa maravilhosa, enorme, faz isso. Então a gente precisa fazer todos os dias com todos os clientes. Você não consegue saber com qual vai funcionar ou não. Então você precisa fazer isso com todos os seus clientes. Se você não estiver fazendo isso com todos os seus clientes, com certeza você está deixando de atender aquele cliente 100%. Né? Então, esses dias eu coloquei uma frase falando sobre isso e é muito real. 50% da decisão é do cliente, da compra. E os outros 50% é você quem faz. A gente precisa fazer 110% do nosso 50%, não é verdade? Então, você precisa fazer isso com todos os clientes. Ah, mas eu vou ficar o dia todo, então atendo, sirvo café, sirvo água. Sim, o dia todo. Se você estiver trabalhando com colchões e quiser ganhar dinheiro com isso, com certeza é o dia todo, né? Então todo mundo tá usando isso, tá? Claro que não é 100% das pessoas que vão comprar. Claro que não. Senão a gente já tava milionário vendendo colchões. Mas a gente precisa fazer isso com todos os nossos clientes. A gente precisa atender. Eu atendi 5 clientes no dia, eu tenho certeza, você precisa se cobrar disso, eu tenho certeza que eu atendi todos os clientes muito bem. Se os 5 não compraram, tô tranquilo, eu atendi 100%. A gente sabe, eu vendo faz 20 anos, a gente sabe quando a gente deixou a desejar. A gente sabe quando a gente não atendeu um cliente tão bem quanto era para ter sido. Não é verdade? Não tem como a gente negar isso. A gente sabe, eu devia ter forçado mais um pouquinho, eu devia ter feito tal coisa, poxa, eu dei uma deslizada, acabei não servindo o café, podia ter feito mais um pouquinho, mas depois que o cliente saiu, já era, a chance dele voltar é muito pequena. Outro gatilho mental que é super importante, que eu aplico em todas as minhas vendas, é o gatilho mental da escassez. São esses dois que, assim, não tem como deixar. Se você começar a partir de amanhã, do teu primeiro cliente, aplicar o gatilho mental da reciprocidade com todos, dando informação de valor e dando alguma coisa mesmo para ele, você pode ter certeza que você vai aumentar as suas vendas. E junto com ele, o gatilho mental da escassez. Eu não deixo de fazer isso nunca, nem um dia. O gatilho mental da escassez, muita gente acha que assim, então eu vou ter que fazer um desconto diferente para o meu cliente todas as vezes. Não é isso. Não é que você vai ter que fazer um desconto para aquele cliente todas as vezes. Você precisa fazer alguma coisa na loja que está gerando escassez. São várias coisas. Por exemplo, um feirão, dentro da loja mesmo, coloco lá, feirão de colchões. Feirão quer dizer que é alguma coisa por tempo limitado. A gente precisa fazer algo que leve tempo, que leve o preço e a quantidade. Então a gente precisa mexer com isso, com o tempo, precisa ter limitação de tempo, precisa ter uma diferença de valor e uma restrição na quantidade. Isso é aplicar a escassez. Então, se você fizer qualquer promoção, qualquer ação de venda na tua loja que está relacionado a isso, você vai estar gerando escassez, como um feirão, como uma queima de estoque. Quando a gente passa na frente de uma loja e está escrito lá queima de estoque, você já fica pensando, a primeira coisa que me vem na cabeça é, será que já vendeu a maioria das coisas? Será que ainda tem coisa legal? Porque está vendendo só aquilo que está ali. Então, na cabeça do cliente, quando está escrito, por exemplo, tá? Queima de estoque, na cabeça do teu cliente já está escrito ali, ele já está sendo ali avisado, o preço está mais barato, tem poucas peças, acabou.
Então você ativa isso e a pessoa ela não quer perder nada. Nosso cérebro ele fica desesperado. Ele não quer perder alguma coisa. Isso faz com que a pessoa entre dentro da loja. Agora, precisa, claro, eu sempre falo isso, ser verdadeiro. Se você fizer lá queima de estoque e deixar 3 meses lá na placa, a pessoa vai falar, não, isso aí tá a vida inteira aí, não é queima de estoque pra vida inteira. Assim como muitas lojas fazem isso, que eu passo na frente das lojas e vejo. A placa tá velha já escrito, né? O adesivo tá velho já escrito queima de estoque. Não é assim que funciona. O gatilho mental da escassez funciona, mesmo que você coloque queima de estoque só essa semana e depois você tire e coloca mais pra frente, mas precisa de pouco tempo. A pessoa precisa entender que se ela não comprar, ela vai perder alguma coisa. Outras coisas que funcionam também, por exemplo, a Black Friday. Black Friday é a melhor promoção, hoje se tornou a melhor promoção do ano. Por quê? Porque a pessoa tem um dia para comprar tudo que ela quer com um preço bem menor. Por que virou a melhor promoção do ano? Porque ela sabe que ela só tem aquele dia, ela precisa correr, ela não quer perder. E a gente sabe que muitas vezes nem é tão mais barato assim, mas alguma coisa faz com que a gente corra atrás daquilo e a gente não quer perder. Então comece a usar isso na tua loja. Eu passo na frente de várias lojas, hoje eu contei, justamente porque a gente ia fazer essa live, eu passei na frente de 4 lojas de colchões que não tinha absolutamente nada. Não tinha falando nada de promoção, nem de queima de estoque, nem queima de mostruário. Então, as pessoas não têm usado. Use, coloque na tua loja uma faixa, peça única, coloca uma peça com preço diferente. Não estou dizendo que você vai queimar pela metade da metade do preço, não é isso. Mas se você estiver colocando qualquer valor menor, você já está fazendo algo diferente. Peça única, é só essa que eu vou colocar na promoção. Acabou, acabou. Tira dali. Claro que também no outro dia o cliente não tem que passar e tá lá, peça única de novo. Ou pelo menos uma faixa lá, somente hoje, somente este final de semana, somente terça e quarta, somente quinta e sexta. Se você fizer isso, o teu cliente, você já vai ativar esse gatilho mental nele, da escassez. O teu cliente, ele vai ter um impulso de entrar na tua loja e ver o que ele vai perder, o que eu não posso perder aí dentro. Ah, mas aí eu tava conversando com uma pessoa que tem loja, mas eu vou colocar sempre alguma coisa assim? Você vai colocar sempre alguma coisa assim. Se você quiser ativar esse gatilho mental no teu cliente, você vai precisar colocar sempre. Não tem como você fazer isso só de vez em quando se você quer vender sempre. Você precisa vender sempre, colocar sempre. Outra coisa bacana para você colocar, desconto diferenciado, fechamento de mês. Eu tô falando alguns que são os que eu já usei e que fazem muita diferença na minha loja, tá? Então, se você quiser anotar aí, ó, fechamento de mês. Fechamento de mês, o cliente sabe. Tem gente que tem vergonha de colocar. Gente, todo mundo que trabalha com venda, que tem loja, precisa fechar uma meta. Nós temos meta. Todo mundo que trabalha comissionado, com vendas, tem meta. E então, não tem nada de mal em colocar fechamento de mês. Coloca lá todo dia, na última semana do mês, o último final de semana do mês, os últimos 3 dias do mês, enfim, usa a tua criatividade. Frete grátis, eu já coloquei muito isso também, frete grátis. Ah, mas eu já não cobro. Ok, usa alguma outra coisa. Tem muita loja que cobra e o cliente sempre está acostumado a pagar frete. Então, se você coloca, já é um diferencial. Olha quanta coisa tem. Se você deixar em uma semana, dá para você colocar isso aqui durante uns 6 meses. Você coloca lá, ó, feirão, queima de estoque, queima de mostruário, depois vai ter a Black no meio de tudo isso, peça única, só hoje, só essa semana, só nesse final de semana, somente nos 3 dias, desconto diferenciado, fechamento de mês, ganhe um presente. Então, são várias opções que você pode colocar, tá? Para gerar escassez na sua loja. Você precisa colocar alguma coisa. Hoje eu passei na frente de uma loja, por exemplo, essa última que eu passei antes de vir para casa, não tinha absolutamente nada. É muito estranho para mim, que estou acostumada, e para o cliente também eu não vou entrar, deve ser caro. A vendedora estava sentada quietinha lá, não tinha uma placa de promoção, e não é uma loja super, hiper
elitizada. E mesmo que seja, todo mundo gosta de desconto, quem tem e quem não tem dinheiro. As pessoas não gostam de perder nada, elas não querem perder absolutamente nada. Por isso, esse gatilho mental funciona tão bem. Então, isso não é batido, isso não é... Esses dias eu conversei com uma pessoa de loja também, a gente estava conversando pelo direct, e ela falou para mim assim, isso é muito válido falar aqui, ó, porque às vezes é uma dúvida que todo mundo tem e ninguém fala. Ela falou, olha, eu tenho medo de colocar sempre uma promoção, sempre alguma coisa diferente, e o meu cliente passar e pensar assim, ah, essa loja sempre tem promoção, então não precisa eu comprar hoje, posso aproveitar um outro dia. Mas isso é uma grande... não é que é uma mentira, a gente se engana, tá? Porque quando a gente... Pensa quando você não tá atrás de alguma coisa. Você não quer comprar um carro, você tá tranquilo com o teu carro, você sai na rua, você não fica prestando atenção em carro. A partir do momento que você fala, eu quero trocar meu carro por um carro vermelho, você começa a ver tudo quanto é carro vermelho que você vê na tua frente, é carro vermelho, você começa a falar, gente, mas como tem carro vermelho, né? Nossa, mas eu só vejo esse modelo de carro agora na minha frente. Nossa, eu não vi que tinha tanto. O cliente só vai prestar atenção na sua loja quando ele decidir comprar um colchão. Até então, ele passa a vida inteira na frente da tua loja e nem olha para o lado. Quando ele resolve comprar um colchão, aí que ele vai olhar para o lado e falar, deixa eu ver as lojas de colchões. Ele começa a olhar todas. Ele começa a ficar antenado em tudo que é de colchão. Então, não se preocupe com isso. Ah, o meu cliente vai passar e ver sempre promoção. Aí o ano que vem, quando... Não é assim. Quando o teu cliente não está pensando em comprar o colchão, ele não olha nem para o lado para ver a sua loja. Tá? Então, use sempre. Coloque uma faixa hoje, deixa uma semana, 3 dias, que seja, coloca outra promoção amanhã, mas vai girando, vai fazendo esse gatilho mental da escassez, ativa ele no seu cliente. Tá? Use sua criatividade e ative ele no seu cliente todos os dias. Fora você conseguir ativar no cliente que está lá fora para entrar na sua loja, você ainda consegue fazer isso. Eu até postei o vídeo hoje, né, sobre falar com o marido, falar com a esposa. Fora isso, você consegue ativar o gatilho mental da escassez. Por exemplo, na minha loja eu combinei um exemplo, tá? Com os vendedores, os nossos vendedores. Gente, olha, a partir de agora, quando a gente tem 5% de desconto para dar para o cliente, quando a gente vai assim perder a venda, não tem mais jeito mesmo, isso não pode ser um hábito. Mas a gente vai negociar que hoje nós temos 2 clientes para liberar 5% de desconto, um exemplo. Então, quando o cliente começa naquela, eu preciso falar com meu marido, eu preciso falar com a minha esposa, o que a gente faz? Olha, tá bom, olha, eu entendo que você precisa falar com o seu marido, eu entendo que, né, você não tá conseguindo falar com ele. Acontece que assim, ó, eu consegui com o meu gerente um desconto diferenciado para 2 clientes hoje. E você seria a minha última cliente. Um exemplo, tá, de escassez. Você seria minha última cliente. Nós trabalhamos aqui em vários vendedores, ou eu e mais um, e aí ficou um cliente para mim e um cliente para ele. Então, eu queria te dizer que eu tenho X valor a mais para te dar de desconto para você fechar comigo hoje. Então, vale a pena. Ou vou te dar um presente, ou alguma coisa que você faça por ela hoje. Então, eu entendo, fala para o teu cliente que você entende. Eu entendo você, que você precisa falar com teu marido, porém, vale muito a pena você aproveitar essa oportunidade que é somente para hoje. Então, você consegue ativar esse gatilho mental que ela fica ali, eu não posso perder, porque muitas vezes, sim, realmente, o cliente, eu não fecho, saio de casa já faz um acordo com o marido, eu não vou fechar sem levar você lá. Mas muitas vezes a gente sabe que o marido ou a esposa, tô dando um exemplo, fala, se a gente ligar na hora para eles, olha, eu vi um colchão aqui, o cara fez uma oportunidade para mim, para eu comprar só hoje. Fecha. Né? Sempre, o que foi ver o colchão geralmente é o que decide. Até porque o marido não tem muita paciência de ficar andando, até porque ninguém tem tanto tempo, muitas vezes ele trabalha, vai pegar o único sábado que tem de folga para estar levando o marido lá na loja. Então, se você der mais um pouquinho ali e ativar o gatilho mental
ali naquela hora ela acaba fechando, né? Porque a chance dela voltar com o marido, na hora a gente acredita que ela vai voltar. Mas a chance dela pegar o marido e ir pro shopping à noite, se você não for uma loja de shopping, ou ir para um outro lugar da cidade, para um outro lado da cidade e acabar fechando por lá mesmo, são grandes, porque aí ele vai estar junto com ela, né? Então a gente precisa fazer de tudo para fechar a venda naquela hora. E então assim, esse gatilho mental funciona muito justamente por isso, porque ninguém gosta de perder nada. Tá, isso é um estudo, não sou eu que estou falando, eu estudei por muito tempo, a gente podia ficar a noite toda falando disso aqui. Então você precisa despertar no seu cliente essa sensação de que ele vai perder alguma coisa, tá? Então usa a sua criatividade na loja para despertar essa sensação de que ele vai perder alguma coisa naquele dia, naquele momento, tá? Para você vender agora, não deixa esse negócio, eu até coloquei no vídeo, se for o caso e a cliente disser realmente, olha, não, eu não vou, não fecho sem falar com meu marido, sem trazer ele aqui, né? Também, é claro, a gente não vai conseguir fazer isso com todos os clientes. Aí, se for uma opção sua e você quiser, você pode combinar com ela, olha, então eu vou te deixar, eu vou falar com o meu gerente, fala com a pessoa da tua loja, responsável, ou você mesmo, olha, então eu vou te dar até, eu vou conseguir para você segurar até amanhã, tal horário, tá? Eu posso te ligar? Então já anota o telefone dela, firma um compromisso, tá? Para ela saber, olha, ele vai me ligar amanhã. E aí ela já vai chegar em casa e passar isso também para outra pessoa. Olha, o vendedor me fez isso, até amanhã tal hora, né? Então manda foto, manda tudo do produto que puder mostrar para outra pessoa, né? Se for o caso, e você liga. Não ficar esperando o cliente voltar, que isso é muito difícil. 3% do cliente volta. É muito raro, né? Agora sim, ó, nunca fique desesperado em cima do cliente. Não tô te fazendo isso daqui para você fechar hoje, é para fechar hoje. Não é assim, tá? Você precisa falar pro cliente, olha, eu entendo que você, mas assim, sereno, não é para ficar naquele desespero. Não, mas eu tô te fazendo um negócio para você fechar hoje, porque se você não fechar hoje, você vai perder. Assim o cliente também começa a desconfiar, né? Já tem aquela frase, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, não fica desesperado em cima da cliente. Seguro de si, olha, eu tô te fazendo isso, é uma grande oportunidade, eu entendo que você tem que falar com seu marido, porém, olha, a quantidade de desconto dá pra você comprar uma roupa de cama pra tua cama. Hoje, qualquer valor, não é verdade? É um desconto que se considera muito. Então, eu entendo. Me desculpe, eu também não consigo deixar isso, tá? Pra amanhã, mas fique tranquilo. Então, vai seguro de si também, não fica naquele desespero com ela, não. Né? Porque tem o vendedor que fica, não, mas eu fiz para você fechar. Eu agora, né? Como que você não vai fechar? A cliente na hora vai sacar que isso você faz para todo mundo, né? Então, um desconto diferenciado, uma forma de pagamento diferenciada. Senta todos os dias, todas as manhãs, enfim, toda tarde, conversa com o gerente da tua loja, com o dono da tua loja, se você é o dono da loja. E faz um acordo, ó, essa semana, hoje, nesses 3 dias, a gente vai dar alguma coisa de presente para o cliente, a gente vai dar um desconto diferenciado para o cliente. No Dia dos Pais agora, no mês passado, eu comprei, olha, uma dica, tá? Eu comprei de um rapaz que fabrica várias mesinhas, eu ia tirar foto e acabei esquecendo, várias mesinhas de café da manhã, aquela mesinha que fica em pezinha de café da manhã, para levar na cama. Muitas vezes a pessoa até não vai usar para levar o café da manhã na cama, mas pode deixar na cozinha, numa bancada, é super bonitinho. É uma mesinha de café da manhã que ela fica em pezinha. Gente, eu paguei R$20. R$20 eu paguei. E aí o que eu fiz? Eu coloquei em cima da cama, comprei uma tacinha, até não coloquei de vidro, que nas minhas lojas vão muitas crianças, então eu coloquei ela de acrílico, coloquei 2 canecas e coloquei um folder nosso e coloquei tudo ali em cima da cama, ficou parecido ali com o café da manhã. Todos os clientes faziam uma brincadeira, olha, mas se eu levar você vai me dar essa bandeja? E eu comprei poucas, não foram muitas, comprei umas 20 bandejas, só para aquele período do Dia dos Pais. E aí, assim, eu conversei com os meninos que trabalham com a gente, falei, olha, o pessoal que trabalha com a gente não vai dar pra gente dar para todos os clientes. Quando a gente vê que o cliente tá naquela dúvida, a gente usa isso
para gerar escassez. Olha, se você comprar comigo hoje, então eu vou te dar de presente a bandeja. Gente, isso funcionou muito, mas muito. Muita gente saiu com aquela bandeja, mas extremamente feliz. E eu não paguei um absurdo, eu paguei R$ 20 em cada bandeja. Eu ganhei venda, eu cheguei, teve um cliente, esse foi o meu, assim, a minha venda maior, que ela se apaixonou pela bandeja porque ela queria deixar numa bancada dela. E o marido dela começou a brincar: amor, você nunca me levou café na cama, vai me levar agora? Era uma venda de R$ 4.200. E aí eu falei: olha, tinha só 2 bandejas, estava terminando já tinha até passado o Dia dos Pais, porque daí a gente começou a regular muito a bandeja e depois por fim até ficou. E aí ela falou assim: olha, se eu comprar hoje, você me dá essa bandeja? E quando eu disse para ela: então tá, se você comprar comigo hoje, eu te dou a bandeja. Ela simplesmente tirou o cartão do bolso e me deu. Eu fiquei assim, falei: gente, meu Deus, era uma bandeja. Ela sabe que aquilo não é tão valioso, mas ela não sai para comprar uma bandeja de café da manhã, tava na mão dela, era só ela levar embora para casa dela do jeito que tava. Então, seja criativo, não precisa ser necessariamente um desconto, porque se você der R$ 20 de desconto para o cliente, ele não vai ficar tão feliz, não. Né? Tem cliente que até briga com a gente: que isso? Eu falei desconto, isso não é desconto. Agora, se você der alguma coisa, isso tem um efeito diferente, principalmente quando é alguma coisa legal, assim, barato, porém com preço bacana. Também não pode ser uma caneta, né? Que isso também não faz efeito. Tudo tem um equilíbrio. Tudo que você for fazer na sua loja tem que ser muito bem feito, tá? Tanto com a reciprocidade, quanto assim para gerar escassez. Então não precisa ser algo tão, uma roupa de cama, um percal 200 fios, não é isso, mas também não uma caneta. Tá? Então pense, use sua criatividade. Muitas vezes a gente fica um tempão na loja sem fazer nada e a gente fica pensando só: preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Pense em alguma coisa que vai te fazer vender. Usa a sua criatividade, vai lá, coloca uma propaganda, uma promoção, faz alguma coisa de diferente. Eu tava pensando, dá tempo ainda de eu contar? Eu tava agora vindo da loja e pensando. Quando eu comecei a vender colchões, há 20 anos atrás, logo depois, uns 5 anos depois, começou a vir o colchão de viscoelástico, de látex, né, com a manta. E aí foi assim algo bem novo. A gente não conhecia esse tipo de material. E eu me lembro que a fábrica começou a mandar pra gente uns pedacinhos de viscoelástico. Eu trabalhava numa loja de shopping, a gente dava pro cliente passar a mão. A gente ficava na porta da loja ali, abordando o cliente com um informativo ali, eu me lembro que era um folder, alguma coisa que falava sobre o material de viscoelástico, e a gente dava aquele pedacinho, era um quadradinho assim, ó, de espuma para o cliente passar a mão e sentir. Gente, o cliente ficava maluco com aquilo. Por muito tempo a gente fez isso. A gente deixava aquele pedacinho de espuma, enquanto ele ia apertando e sentindo aquela sensação, passava para o marido passava para a criança, a gente ia falando: olha, você conhece, vem em cima do colchão. E aí eu tava pensando, muitas vezes a gente deixa de fazer uma coisa dessa, que é super legal se você trabalha em shopping, se você trabalha onde tem pessoas passando na frente da tua loja. Isso é muito legal. O cliente para. É muito raro você dar na mão do cliente e o cliente não pegar. Não vou pegar isso. Ele sabe que é só para sentir, você não tá falando para ele comprar nada, você só tá mostrando aquilo para ele. Então, muitas vezes eu fico pensando que a gente deixa de fazer uma ação dessa. Ah, mas é que a minha fábrica que eu trabalho, onde eu compro os colchões, enfim, eles não me mandam esses pedacinhos. Eu tava pensando numa coisa agora, vindo da loja. Um travesseiro de viscoelástico custa, um exemplo, tá? Só para abrir a nossa criatividade. Um travesseiro de viscoelástico custa R$100, R$150 em média, que seja R$200, tá? Chega pro dono da loja, quanto custa pro dono da loja? Pergunta para ele um travesseiro de viscoelástico, R$100 a preço de custo, um exemplo. Vai num lugar desses, toda cidade tem esses lugares que vendem espuma. Eu me lembro que na minha cidade chamava Palácio da Espuma. Todo lugar tem essas lojas que vendem espuma flocada e eles têm uma máquina que corta certinho. Eu fiquei pensando, imagina a gente pegar um travesseiro, dá pra fazer isso de novo agora. Pega um travesseiro de viscoelástico que custa R$100, vai custar pro dono da loja.
Quantos pedaços de espuma, assim, ó, pequenininho, como ele é alto, ele vai conseguir fatiar isso no meio. Quantos pedaços você consegue fazer? Olha que ação de venda super legal, você abordar o cliente mostrando esses pedacinhos de visco elástico. Olha quanto é interessante, né? Ao invés de ficar só dando papel, 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 talvez você não precisa nem dar, mas dá na mão dele, ele devolve para ele ficar com aquela sensação na cabeça de é muito gostoso. Enquanto isso você vai falando com ele sobre colchões. Quanto vai custar uma ação dessa? R$100? Com R$100 a gente não faz nem panfleto para panfletar na rua. Então, são ideias que a gente tem, muitas vezes a gente está sem vender na loja e a preocupação por vender é tão grande para entrar cliente, que a gente não consegue abrir a nossa criatividade para fazer esse tipo de ação. E é super legal. Então, começa a abrir tua cabeça. Chega na loja amanhã, pensa nisso. Não sei, talvez um outro material, mas olha que interessante. Você ter a espuma para mostrar, uma espuma, talvez o látex, talvez o visco, para você abordar o teu cliente se a tua loja tem bastante fluxo, né? Um exemplo. Então, é muito bacana. Se não tem e você quer dar mesmo, faz um folder. Eu já falei sobre prospecção de cliente, você colocar uma bala ali. Imagina você colocar um pedacinho daquela espuma de visco. Então, só para abrir a nossa criatividade aí, pense nisso, não fica só na preocupação. Pense em fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para gerar mais venda? Né? E não somente ficar preocupado. Então, eu queria deixar isso hoje para vocês. Nosso horário vai vencendo aqui. A partir de amanhã, faça isso. Comece a atender todos os clientes. E faça algo que você consiga dar alguma coisa para ele, para ativar na cabeça dele o gatilho mental da reciprocidade. Ele vai ficar com uma extrema vontade de te agradecer. Ele vai ficar incomodado de sair dali. Tá? Ele fica com aquela água na mão, com aquele café, ou enfim, a criança tá ali desenhando, ele não sabe como sair dali e ele vai te dever comprar. Na cabeça dele ele tem uma dívida com você, que é comprar, e também atenção. Quando você começa a falar, ele fica prestando atenção em você. E aí, para ajudar ainda mais, você gera escassez. Tanto na loja, para quem tá passando lá fora, para quem tá passando de carro, quanto para o cliente individual ali. Isso vai te ajudar muito nas vendas. Mas eu vou ter que fazer tudo isso. Vai, porque hoje tem muita loja, tem muita marca, nós temos a internet. Então, são muitas lojas de colchões. Agora, nós estamos aqui em poucas pessoas. Acredite, quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz. Então, se você começar a fazer, você vai vender mais. Se o teu cliente tiver passado no teu concorrente, ele vai comprar com você, porque as chances dele não ter tido isso na outra loja são enormes. Se ele sair da tua loja, não tiver mesmo como, ele saiu da sua loja e não comprou, e ele entrar em outra loja, e ele sentir essa diferença de atendimento, que ele não sabe dizer exatamente o que, mas a maneira com que ele foi tratado, ele vai voltar. Talvez você comece a ter um retorno maior. Então, faça de tudo, faça tudo, seu 110% da tua metade ali, do teu 50%. E você vai começar a vender mais, acredite. Foi assim que eu comecei a vender mais no meio da crise, onde estava todo mundo fechando e eu comecei a fazer algo mais. Até quando eu não estava precisando, eu estava só vendendo ali no oba-oba mesmo. Né? Era mais fácil, todo mundo estava com dinheiro. Agora, usando esses gatilhos mentais e mais milhares de outras coisas que eu venho passando aqui para vocês, eu posso olha, a minha vontade é provar para vocês. Um dia eu vou fazer uma reunião aqui com os meus consultores para falar para vocês o quanto eles ganham e que realmente o que eu tô falando é verdade. As minhas lojas vendem muito no meio de tanta crise, no meio de tanta dificuldade, por simplesmente fazer algo diferente no atendimento. Tá? Não é nenhum milagre, não. É algo diferente no atendimento. Tá? Nosso horário tá vencendo. Obrigada. Agradeço por você estar aqui comigo mais um dia, mais uma terça-feira, tá? Vocês estão quietinho aí, dá um tchau aí pra mim. Nosso horário tá vencendo. E obrigada por mais uma live, por estar prestando atenção, por estar querendo algo mais, né? Aprender alguma coisa a mais nesse tempo, nesse pouco tempo que a gente tem. Vou postando ideias diferentes,
tá? No YouTube eu tenho postado todas as lives, eu tô deixando salva. Se você entrou aqui pela metade, não conseguiu pegar tudo, vai lá no YouTube, ela vai estar completa lá. Se você não entrou ainda, entra lá que tem conteúdos maiores do que no Instagram, tá? Tem várias outras coisas lá no YouTube, vários outros vídeos que são longos que o Instagram não comporta, tá? Ótimas vendas a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigada. Tchau, tchau.